Um dos assuntos mais presentes quando o tema é economia é a inflação. Não faltam manchetes nos jornais ressaltando a alta de preços e acho que você já viu pelo menos uma dessas por aí, certo? Mas a boa notícia é que tem como se proteger desse efeito que corrói o nosso poder de compra ao longo do tempo, através dos títulos de renda fixa atrelados ao IPCA. Eu sou a Camila Dolly e hoje eu vou te falar 3 motivos para investir em IPCA+, na renda fixa. Em 2022, a gente viu 3 meses consecutivos de deflação no Brasil, o que não é muito comum no nosso país. E quando isso acontece, os títulos atrelados ao IPCA desvalorizam, e com isso a reação dos investidores pode ser a de fugir desse indexador. E como a gente falou naquela época, o movimento foi passageiro e, assim como esperado, o IPCA voltou a ser positivo em outubro. Aqui na XP, hoje os nossos economistas esperam que o IPCA termine 2023 em 5,7% e a taxa de juros continue alta em 13,75%. Esse cenário atual é atrativo para a renda fixa. Mas vamos aos 3 motivos que nos levam a ver os títulos em IPCA+, como boas opções de investimentos? Número 1. As previsões não acertam sempre. A história recente mostra que estimativas para o IPCA de economistas ou de mercado muitas vezes se mostram erradas. E na maioria das vezes, a inflação acaba se mostrando maior do que a projetada. O motivo por trás disso é que choques inflacionários tendem a ser positivos e em grandes magnitudes. E além disso, eles se chamam choques justamente pela sua natureza imprevisível e não estão contemplados nas projeções. Isso mostra que é complexo acertar ou prever choques inflacionários, mesmo por parte de especialistas no tema. Justamente por isso, é importante alocar parte dos recursos em títulos que protejam desses possíveis choques, caso venham a acontecer, ou seja, os títulos IPCA+. Número 2. O CDI não é a melhor opção para retornos acima da inflação. Atualmente, um título público indexado à inflação, uma NTN-B, com vencimento em 2035, paga juro real de mais ou menos 6% ao ano. Ao investir em títulos IPCA+, e levando até o vencimento, existe a previsibilidade desse retorno real contratado no momento da aplicação. Vale ressaltar que antes do vencimento, os ativos em IPCA+, vão apresentar volatilidade, e que essa volatilidade vai ser maior quanto mais longo for o título. Por conta dessas oscilações, é possível que investidores prefiram os títulos pós-fixados. Afinal, a Selic hoje está em 13,75 e deve permanecer nesse patamar até o final do ano. Um ponto importante é que estudos mostram que nos últimos 15 anos, o retorno real médio de um investidor que aplicou apenas em CDI foi de cerca de 3% ao ano. Isso é mais ou menos metade do que uma NTN-B paga hoje em dia de juro real. Apesar de serem ótimas opções para determinados objetivos, nem sempre os títulos atrelados ao CDI vão acompanhar a alta da inflação. Por isso, títulos pós-fixados não são um instrumento eficaz para a manutenção do poder de compra e acúmulo de juro real. E o número 3, o cenário é favorável para o IPCA. Atualmente, um dos principais fatores para se acompanhar é o risco fiscal, que tem levado a importantes oscilações nas expectativas futuras de juros. Isso ocorre porque o baixo controle dos gastos públicos em momento de dívida alta reduz a previsibilidade da economia, pressionando o câmbio e a inflação. Outro tema recorrente tem sido uma eventual elevação na meta da inflação. Se isso ocorrer, se tornaria ainda mais provável um cenário de inflação mais alta adiante, e poderia evitar que o Banco Central pensasse em subir juros, pelo menos no curto prazo. A gente entende que muitos desses riscos já estão mapeados e embutidos nas taxas negociadas dos títulos de renda fixa, mas não podemos descartar a possibilidade de pioras adicionais a depender dos rumos da economia local e externa. E por fim, a reabertura chinesa deve impulsionar os preços de commodities, o que deve contribuir para a inflação acomodar em um patamar mais elevado. Mais uma vez, a melhor forma de se proteger desse efeito na renda fixa são os títulos IPCA+. Mas se atente que, apesar da nossa visão construtiva, o cenário de incertezas fiscais tende a manter as taxas de juros no mercado voláteis, especialmente as mais longas. Essas variações podem afetar o investimento no dia a dia, por isso, busque ativos alinhados aos seus objetivos e perfil de investidor, conhecendo sempre os riscos envolvidos. Vale lembrar que quando a gente fala em investimentos em IPCA+, existem várias opções. Então, para saber aquela que é a melhor para você, procure o seu assessor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Até a próxima!